Voltamos ao último bloco da entrevista com o Rogério Fraga, falando sobre educação ambiental, do trabalho que ele desenvolve e o trabalho também das organizações não governamentais, né, Rogério? As organizações têm um papel muito importante na formação da consciência coletiva, né? Já teve acho que uma participação muito mais intensa na década de 70, de 80, quando não havia mecanismos instituídos na própria sociedade, inclusive nos governos, né? Órgãos especializados na gestão do meio ambiente. Elas tinham um papel mais de levantar os problemas, denúncias e também na análise dos impactos que aquelas atividades poderiam ter nas comunidades onde elas seriam implantadas. Como você vê a situação atual hoje, a sociedade, como ela é composta, os desafios, por exemplo, numa cidade como Vitória, a Grande Vitória, né? Os problemas que nós temos de poluição do ar, poluição das águas, né? Agora, próximos a uma escassez de água, quase que tivemos um colapso de abastecimento, se a seca fosse mais prolongada. Isso não está livre, nós estamos livres de que isso aconteça algum dia, né? Com certeza. A questão das ONGs, das atividades, nesse momento, século XXI, todo esse discurso da sustentabilidade que a gente vê, jornais, revistas, na mídia de um modo geral, e aí as pessoas se apropriam dessas informações, muitas das vezes no nível de superficialidade, e perdem de vista a profundidade dessas questões, porque elas vão estar ligadas naturalmente à economia, a impostos, a investimentos públicos, a legislação, a militância, nesse sentido do socioambiental. E o desafio é justamente, no meu modo de entender, é claro, com a experiência na Juntos SOS Ambiental, a qualificação das entidades e dos seus dirigentes. Sim. Para poder fazer um enfrentamento dos interesses da sociedade civil diante dos interesses de governos e de empresas. Quando a gente fala de governos, nós não estamos aqui ligados à noção desse ou daquele partido que está no governo, porque nós estamos falando de pessoas. Sim. O governo é um ente abstrato, né? Mas, governamentais. Obviamente, diante dos objetivos que essas pessoas que se envolvem com política partidária, governo tem em ascendência nessa relação, essa tessitura social de poder, nós, enquanto organização não governamental, temos que tentar ser o contraponto desse olhar crítico emancipatório para a comunidade, para a sociedade do modo geral. O exemplo típico da Juntos SOS Ambiental, para mim, foi uma grande escola de aprendizado da necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, qualificada, com suas expertises, para fazer enfrentamentos como um deles que a gente está fazendo, que é a poluição do ar, particularmente a questão do pó preto. Então, quando a gente sai do campo mais interno de seminários, conselhos, esses debates que não dão muita visibilidade para a sociedade civil, de um modo geral, é justamente o momento em que nós estamos nos apropriando de informações, conhecimentos, para mover ações, não só ação no sentido jurídico, mas ação no sentido de caminhar para um processo de esclarecimento geral, tanto do grupo quanto da sociedade. Eu estou dando o exemplo da ONG porque nós temos uma trajetória que hoje está sendo um referencial nesse momento da militância socioambiental, no caso da região metropolitana. Então a ONG Juntos é formada por 8 ONGs, cada um com suas expertises, e apropriando-nos de conhecimentos técnicos científicos que tratam da questão da poluição, Almir, nós conseguimos ver quais são os caminhos para esse enfrentamento. Muitas das vezes as pessoas estão achando que nós somos contra as empresas. Nunca. Justamente esse estudo, essas vivências que nós temos, cada um de nós, compreende a importância desses grandes empreendimentos para o Espírito Santo. Porque com a erradicação do café, o Espírito Santo segue uma trajetória de industrialização e justamente para absorver essa mão de obra. Um exemplo típico, num dos livros que eu li lá da Edufes,
de uma autora que trata da mulher, trabalho e poder no Espírito Santo, ela narra que na década de 70 nós tínhamos aproximadamente, devido à erradicação do café, 250 mil desempregados. Parte deles, inclusive, foram para as favelas do Rio de Janeiro, você sabe disso. Também migraram. Engordaram as regiões de favelas lá. Buscando um meio para sobreviver. Então, quando a gente fala de industrialização, nós temos que também tentar entender o contexto histórico do Espírito Santo. Mas também, historicamente falando, aí vem um outro conhecimento que poucos têm, que é importante. Augusto Husk, em 75, aproveitando que esse ano nós temos 100 anos de Husk, né? Ele nasceu em 1915, ele escreve uma matéria, primeiro ele faz uma palestra, que aquilo depois vira um texto, num determinado local aqui no estado, mostrando os desafios e o risco que se tinha de instalar os grandes projetos, particularmente a CST na Ponta de Tubarão. Sim. Então ele, como cientista, ele apresenta os riscos em decorrência do local, da incidência dos ventos, da matéria-prima, dos efluentes que essa empresa geraria e os riscos para a população e para a cidade. A cidade enquanto ente físico, construído e natural, e os cidadãos que aqui vivem. E hoje, praticamente, vamos botar aí, de 75 para cá, nós temos 30 anos, 40 anos, em 2015, sim, nós estamos vivendo verdadeiramente o que Husk previu lá. Então, o conhecimento acadêmico do Husk prevê os impactos socioambientais de uma atividade que estava apoiada numa demanda e uma necessidade econômica do Estado. Então, talvez no momento agora, é tentar visualizar, sempre com esse olhar de futuro, e respeitar essas leis. Sim. Leis naturais, vamos dizer assim. Rogério, como você vê essa questão da discussão técnica e o trabalho das organizações não governamentais? Por exemplo, no que diz respeito aí à qualidade do ar da Grande Vitória. Nós estamos agora, tivemos uma CPI da poluição do ar em 95, o relatório muito bem fundamentado, vários especialistas da área médica, o Enio Candotti, presidente da SBPC, também cita várias situações, ou seja, a fundamentação teórica disso, Almir, academicamente falando, cientificamente falando, lá atrás já mostrou o que tem e o que precisa ser feito. Agora nós estamos numa segunda CPI, a CPI 2015. A mesma coisa, os especialistas já foram lá, apresentaram seus pareceres, confirmando a mesma coisa da CPI passada. Então, o que nós, enquanto entidade não governamental, precisamos sempre estar focados, e estamos fazendo isso, é traduzir esses conhecimentos para a população, para que a população entenda que sem a nossa mobilização social, ainda mais aqueles que estão muito mais impactados, que suas casas recebem o pó preto, que convive cotidianamente com problemas de saúde, respiratório, roubando qualidade de vida da população, é fundamental que nós todos consigamos, obviamente junto com a classe política e com a empresa, encontrar soluções verdadeiramente concretas dentro de prazos, que a gente sabe que as coisas também não são assim, no estalar de dedo, para minimizar ao máximo, ou, que é o sonho de todos nós ambientalistas militantes nessa causa, o enclausuramento das pilhas de minério, de carvão, que aí realmente nós vamos ter solução para o problema da poluição. Porque se continuar como está, nós não vamos ter solução nunca, porque a Ponta de Tubarão recebe ventos com velocidade, inversão térmica muitas das vezes, que nos leva a viver esse problema e vai se arrastar aí enquanto durar ou a omissão estatal de fazer com que a lei se cumpra, ou criar lei se não tiver, como é o discurso muitas das vezes, e as empresas assumirem verdadeiramente suas responsabilidades. Por último, nosso tempo está no final. Qual a expectativa sua de educação ambiental como um todo, né? Quer dizer, da formação do indivíduo? A educação ambiental é um tema transversal. Então, todos os professores, todos os cidadãos, numa linha formal, institucional e não formal, como no caso das empresas e outras atividades que são desenvolvidas, é um processo contínuo de apropriação de conhecimentos para a transformação dessa realidade para melhor. Um exemplo, Almir, o impacto da gordura que nós sabemos na água das nossas casas, o óleo, como diz, 1 litro de óleo contamina 1,5 milhão de litros de água. Temos o caso das lâmpadas fluorescentes também, que todo mundo tem aqui, mesmo nós temos lâmpadas fluorescentes. Como descartar isso? Como que isso impacta o ambiente onde a gente vive? O que eu fiz na minha casa preocupado com essa questão da água e da contaminação da água por gordura?
coloquei um rolinho de papel higiênico embaixo da pia, naquele mesmo sistema que a gente tem no banheiro. Então toda aquela parte de gordura do prato e das vasilhas, a gente procura limpar com papel higiênico e descartar como resíduo sólido. Sim. E aí você, com algumas atitudes, aí já entramos naquela situação das atitudes mesmo do dia a dia de cada um para minimizar. Nós temos problemas muito mais crônicos, que aí é a necessidade de uma educação ambiental crítica emancipatória da comunidade, das ONGs, para exigir do poder público e das empresas soluções para resolver esses problemas ou minimizar a níveis que não comprometam a qualidade de vida e a saúde da população. Então, educação é um processo contínuo que não vai acabar nunca. Ok. Rogério, muito obrigado pela sua presença e espero que vocês continuem atuando de uma forma que a gente possa estar fazendo as transformações que a sociedade precisa. Isso aí. Obrigado. E começando por nós, né? Tentando, dentro dos limites, cada um de nós fazer a sua parte.